Sejam muito bem-vindos ao canal História Acessível. Eu sou a Aline Carneiro e o tema do vídeo de hoje é para que e como estudar História. Antes de começar, já peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal, que curta o vídeo e compartilhe para que eu possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E aí, vamos lá? Então, gente, em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que, diferente do que o senso comum pensa, história não é decoreba. Então a gente precisa deixar de lado essa história de que história é uma matéria chata, é uma matéria difícil e só serve pra gente decorar nome de personalidades que não tem nada a ver com a nossa realidade. Não é nada disso. A história é uma ciência humana que estuda os fatos do passado para que a gente possa entender o nosso presente. Complicado? Não. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil da gente compreender. Ultimamente, infelizmente, nós temos visto nos meios de comunicação um aumento muito grande dos casos de agressão às mulheres, violência doméstica e feminicídio. O que explica isso? Por que isso está acontecendo? Bom, isso está acontecendo em grande parte porque os homens do nosso país, eles são machistas. Mas, para ficar mais simples da gente entender, nós precisamos voltar o nosso olhar lá atrás, lá no passado da sociedade brasileira. Por que será que tantos homens ainda têm essa cabeça machista, esse comportamento, essa ideia de achar que a mulher é um objeto e de que eles são os donos? Se a gente olhar para o passado do nosso país, nós vamos perceber que o Brasil foi desde sempre uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde o homem era considerado o chefe de tudo e considerado um ser superior, capaz de guiar todas as mulheres. Percebem? Então, gente, que fique bem claro, eu não estou justificando que hoje em dia os homens podem agredir as mulheres porque a nossa sociedade ela sempre foi machista. Pelo contrário, eu estou olhando lá para trás, para a história da sociedade brasileira, para a gente compreender como que é necessário nós educarmos os nossos meninos, deixando bem claro para eles que homem não é superior à mulher, nem mulher superior ao homem, né? Eles estão ali, eles devem estar ali em pé de igualdade, um colaborando com o outro. E aí, até aí tudo bem? Estão compreendendo como que a história olha para o passado para entender o presente? Então, dito para que serve a história, né? Vamos pensar numa maneira simples da gente estudar essa disciplina. Bom, a primeira coisa, quando a gente se depara com o estudo de um fato histórico, nós precisamos nos fazer sempre 3 perguntas. Em primeiro lugar, quem, onde e por quê, né? A gente precisa entender o porquê das coisas. Então, se nós formos pensar tema do 7º ano, a expansão marítima europeia. Primeiro a gente vai pensar onde aconteceu? Na Europa. Quando? A partir dos séculos XV e XVI. Por quê? Eu diria que porque é a parte mais difícil, né? Porque tem a ver com todo um contexto, tudo que estava acontecendo ali em volta para que a expansão, para que os europeus se lançassem nos mares fazendo viagens e descobrindo, né, lugares novos, continentes novos. Então, sempre que se depararem com um fato histórico, se perguntem onde, quando e por quê. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês. A gente não precisa estudar história somente lendo livros de história. É possível se fazer um estudo da história, um estudo do passado, lendo livros de outras disciplinas, tá? Vendo séries, vendo novelas, até desenho e história em quadrinho é possível utilizar para a gente estudar a história. Mas para isso, qual é a postura que nós precisamos ter? Em primeiro lugar, nós precisamos ter, diante da história, uma postura de muita humildade. Como eu disse, a história é uma ciência humana. Então se trata de uma disciplina onde seres humanos estão refletindo sobre o que outros seres humanos fizeram no passado. Acontece que cada ser
ser humano vai escolher uma maneira própria de viver e de existir. Então nós precisamos tomar o cuidado de olhar para essa diversidade de existências com muita humildade, com muito respeito, tá? Bom, mas quando a gente está assistindo um filme, lendo um livro, mesmo que não seja de história, o que a gente precisa fazer? A gente não vai decorar o livro todo, a gente não vai decorar tudo que aconteceu no filme, né? Então, o que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar 5 partes, né, que compõem toda a história da humanidade. As sociedades, elas são formadas baseadas em 5 pilares, 5 estruturas. Então, qual é a primeira estrutura que forma uma sociedade? A política. Quando eu falo política, eu não estou falando somente dos partidos políticos, nem dos políticos que aparecem na televisão fazendo aqueles discursos prometendo várias coisas, né? O que é uma política de uma sociedade? São todas as regras, todos os acordos que uma sociedade faz para que ela possa funcionar, tá? Se a gente for pensar lá nos gregos antigos, eles tinham uma forma de fazer política, que é bem diferente da forma que a gente faz política hoje em dia, da forma como a gente organiza as nossas regras dentro de uma sociedade. O segundo pilar de uma sociedade é a economia. Então, a economia serão todas aquelas atividades que serão feitas para sustentar os componentes de uma sociedade, né? Se eu vivo no campo, provavelmente a minha atividade econômica principal será a agricultura, de repente a pecuária. Se eu vivo na cidade, se eu vivo no meio urbano, dificilmente a minha atividade principal será a agricultura, né? É quase impossível você fazer agricultura no meio de prédio, no meio de cimento. Então, ó, já temos aí 2 pilares, 2 estruturas sociais de toda a sociedade: a política e a economia. O terceiro pilar se chama sociedade, ou seja, são as pessoas, ou melhor dizendo, os grupos de pessoas, o lugar que cada grupo ocupa dentro de uma sociedade. Querem exemplo? Eu sou professora, você que está me assistindo provavelmente é um aluno. Os nossos pais podem ser advogados, comerciantes. Calma, sociedade não tem só a ver com profissão, não. Tem mais a ver com o local que cada grupo vai ocupar nessa estrutura social. Próxima estrutura, religião. Toda sociedade tem o seu conjunto de crenças e mitos, a sua forma particular de interpretar o sagrado, de interpretar o divino. Último pilar, qual é? Cultura. Eu acredito que esse seja um dos mais difíceis da gente compreender, porque a palavra cultura, infelizmente, ela ainda é uma palavra carregada de preconceitos. Tudo que a gente faz, tudo que os povos fazem e produzem é cultura. E a gente precisa tomar cuidado para não hierarquizar as culturas. Não existe uma cultura superior e outra cultura inferior, né? As culturas são somente diferentes. Então, todas as músicas que eu escuto, todas as atividades que eu faço, os livros que eu leio, as séries que eu assisto, faz parte da minha cultura, faz parte da cultura do povo brasileiro. Quando eu estou falando de música, gente, eu estou abordando todos os gêneros musicais, seja ele funk, forró, ópera, música erudita, tudo isso são manifestações culturais. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. Quando nós estamos analisando as culturas de outras sociedades, precisamos tomar cuidado para não cometermos etnocentrismo. O que é isso? A gente aborda muito esse tema no 7º ano. Você aí que é do 7º ano, lembra o que é etnocentrismo? Se você não lembra, está na hora de recordar. O que é etnocentrismo? O etnocentrismo é caracterizado por uma visão de mundo onde o indivíduo acha que a sua forma de ver o mundo, a sua forma de existir, a sua forma de pensar, ela é a única correta e todas as outras estão erradas. Isso é ser etnocêntrico. Isso eu consideraria até um pecado na história. Como eu disse no meio do vídeo, a gente precisa olhar para essas sociedades diferentes de nós
com muita humildade e com muito respeito. Galera, vou ficando por aqui, tá? Obrigada por terem assistido o vídeo até o fim e eu peço a vocês que façam sugestões dos temas de história que vocês querem me ver e ouvir falando aqui, tá certo? Um beijo, até a próxima!